A geração ansiosa. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Por Jonathan Haidt. Companhia das Letras. Canal Leconde. A tradução é de Lígia Azevedo. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, fazer parte do que aqui é feito, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Há também a possibilidade da compra de livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegarão até mim para que sejam gravados, ou ainda é possível tornar-se membro a diversas assinaturas e possibilidades, a começar por R$ 1,99, caso isso meu trabalho valha. Então, ouça, avalie e veja se você pode contribuir desta maneira financeira. E caso não possa, não há problema, existe uma maneira de auxiliar de graça, que é curtindo, compartilhando, comentando e inscrevendo-se no canal, caso já não tenha feito. Muito obrigada a todos que apoiam este canal de alguma maneira. E claro, muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos finalmente uma boa escuta. Parte 2. O pano de fundo. O declínio da infância baseada no brincar. 2. O que as crianças precisam fazer na infância. Imagine que você pega no sono em 28 de junho de 2007, o dia anterior ao lançamento do iPhone nos Estados Unidos. E, como Rip Van Winkle, protagonista do conto homônimo de 1819, que pode ser ouvido aqui no canal de Washington Irving, acorda 10 anos depois e olha em volta. O mundo físico lhe parece bastante o mesmo, porém, as pessoas se comportam de um modo estranho. Quase todas carregam na mão um retângulo pequeno de vidro e metal, e sempre que param de se locomover, se curvam para olhar para ele. Elas fazem isso assim que se sentam no metrô, entram no elevador ou em alguma fila. Um silêncio sinistro domina os espaços públicos. Até mesmo bebês ficam quietinhos, como que hipnotizados pelos retângulos. Quando você ouve uma pessoa falando, em geral é sozinha, usando tampões de ouvido brancos. Emprestei esse experimento mental do meu colaborador Tobias Rose Stockwell e do seu maravilhoso livro Máquina da Indignação. Tobias usa esse cenário para tratar da transformação do mundo adulto. No entanto, o experimento mental se aplica de maneira ainda mais potente ao mundo da infância e da adolescência. Em 2007, adolescentes e muitos pré-adolescentes passavam um bom tempo digitando mensagens em seus celulares. Porém, digitar naquela época era trabalhoso. Você tinha que apertar 4 vezes o 7 para escrever um S. A maioria das mensagens ia para uma única pessoa por vez, e a maioria dos adolescentes usava seus aparelhos simples para combinar de se encontrar pessoalmente. Ninguém queria ficar 3 horas seguidas trocando mensagens. Depois da grande reconfiguração, entretanto, passou a ser comum eles dedicarem a maior parte das suas horas despertos interagindo com o smartphone, consumindo conteúdo de amigos e desconhecidos, jogando no celular, vendo vídeos e publicando nas redes sociais. Em 2015, os adolescentes já tinham muito menos tempo e motivação de se encontrar ao vivo. O que acontece com o desenvolvimento da criança e do adolescente quando a vida diária, sobretudo a vida social, se reconfigura de maneira assim radical? A nova infância baseada no celular será capaz de alterar a interação complexa entre desenvolvimento biológico, psicológico e cultural? Será capaz de impedir as crianças de fazer algumas das coisas indispensáveis para se tornarem adultos saudáveis, felizes, competentes e bem-sucedidos? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar algumas páginas dessa narrativa e avaliar 5 características da infância humana.
O prolongamento da infância. Eis um fato curioso sobre os seres humanos. Nossas crianças crescem rápido, depois devagar, depois rápido. Comparando a curva humana de crescimento à dos chimpanzés, é possível ver que eles crescem em um ritmo constante até atingir a maturidade sexual e então se reproduzem. E por que não? Se a evolução é uma questão de aumentar seu número de descendentes, não seria melhor chegar à fase adulta da reprodução o mais rápido possível? No entanto, as crianças humanas demoram. Elas têm um crescimento acelerado nos 2 primeiros anos. Então o ritmo diminui pelos 7 a 10 anos seguintes. Aí vem outro surto de crescimento rápido na puberdade, antes que o crescimento se encerre alguns anos depois. O cérebro humano, no entanto, já atingiu 90% do seu tamanho adulto quando a criança tem cerca de 5 anos. Quando o Homo sapiens surgiu, seus filhos eram criaturas de cérebro grande e corpo pequeno e frágil que corriam pela floresta praticamente implorando aos predadores que os devorassem. Como foi que evoluímos para ter uma infância assim longa e arriscada? Para começar, evoluímos como criaturas culturais entre 1 milhão e 3 milhões de anos atrás, mais ou menos quando o nosso gênero Homo surgiu, a partir de espécies hominídeas anteriores. A cultura, que inclui a produção de ferramentas, alterou de maneira profunda o nosso percurso evolutivo. Para dar apenas um exemplo, quando começamos a usar o fogo para cozinhar alimentos, a nossa mandíbula e nossos intestinos puderam ter um tamanho reduzido, porque a comida cozida é muito mais fácil de mastigar e digerir. O nosso cérebro se tornou maior porque não era o mais rápido ou mais forte que vencia a corrida da sobrevivência, e sim o mais apto ao aprendizado. Nossa característica que mudou o planeta foi a capacidade de aprender uns com os outros e de acessar a sabedoria comum preservada por nossos ancestrais e nossa comunidade. Os chimpanzés quase não fazem isso. A infância humana foi prolongada para dar às crianças tempo para aprender. A corrida evolutiva para aprender mais fez com que alcançar a puberdade o mais rápido possível fosse uma desvantagem adaptativa. Agora havia um benefício em desacelerar o ritmo. O cérebro não cresce muito de tamanho no fim da infância, porém, se concentra em criar novas conexões e se desfazer das antigas. Conforme as crianças buscam novas experiências e praticam múltiplas habilidades, os neurônios e as sinapses pouco utilizados se deterioram, enquanto as conexões frequentes se solidificam e aceleram. Em outras palavras, a evolução forneceu aos humanos uma infância prolongada, que permite um longo período de aprendizado do conhecimento acumulado da sociedade, uma espécie de aprendizado cultural durante a adolescência, antes que o sujeito seja visto e tratado como adulto. No entanto, a evolução não só prolongou a infância para tornar possível o aprendizado, como instituiu 3 fortes motivações para agir de modo a tornar o aprendizado fácil e provável: brincar livre, sintonização e aprendizagem social. Na infância baseada no brincar, a norma reinante era: depois da aula, as crianças brincavam juntas, sem supervisão, de uma maneira que permitia que essas motivações fossem satisfeitas. Na transição para a infância baseada no celular, os desenvolvedores de smartphones, sistemas de jogos, redes sociais e outras tecnologias viciantes atraíram as crianças para o mundo virtual, onde elas não colhiam todos os benefícios de agir em nome dessas 3 motivações. Brincar livre. Brincar é o trabalho da infância. E todos os jovens mamíferos têm o mesmo trabalho: preparar o cérebro brincando com vigor e frequência. Centenas de estudos com jovens ratos, macacos e humanos demonstram que mamíferos jovens querem brincar, precisam brincar e sofrem prejuízos sociais, cognitivos e emocionais quando são privados disso. Ao brincar, jovens mamíferos aprendem as habilidades necessárias para se tornarem adultos bem-sucedidos e da forma como os neurônios mais gostam. A partir de atividades que se repetem, contam com feedback indicando se houve sucesso ou fracasso e são realizadas em um ambiente de baixo risco. Filhotes de gato atacam desajeitados à ponta de um novelo,
o que desencadeia circuitos especializados em seu córtex visual que evoluíram para despertar o seu interesse por qualquer coisa que se assemelhe à cauda de um rato. Gradualmente, depois de muitos ataques de brincadeira, eles se tornam matadores de ratos muito habilidosos. Crianças humanas pequenas correm desajeitadas e sobem, descem e entram em tudo o que puderem, até que se tornam hábeis em se locomover em um ambiente natural complexo. Depois de dominar essa habilidade básica, elas seguem para jogos mais avançados ao estilo predador e presa, envolvendo vários participantes como pega-pega e esconde-esconde. Conforme as crianças crescem, a brincadeira verbal, fofocar, provocar, fazer piada, serve como um curso avançado de nuances, sinais não verbais e reparação instantânea de relacionamentos, quando dizem alguma coisa que não produz o efeito desejado. Com o tempo, as crianças desenvolvem as habilidades sociais necessárias para a vida em uma sociedade democrática, incluindo ter o controle de si próprias, tomar decisões coletivamente e aceitar resultados, mesmo quando estes lhes são desfavoráveis. Peter Gray, especialista em psicologia do desenvolvimento do Boston College e renomado pesquisador, diz que, abre aspas, o brincar exige a supressão do impulso à dominação e permite a formação de laços de cooperação duradouros. Fecha aspas. Gray define o brincar livre como, abre aspas, atividade livremente escolhida e dirigida por seus participantes e levada a cabo por si só, sem a intenção consciente de atingir fins distintos da atividade em si. Fecha aspas. A brincadeira física ao ar livre com crianças de idades variadas é a forma de brincar mais saudável, natural e benéfica que existe. O brincar com algum grau de risco físico é essencial porque ensina as crianças a cuidar de si próprias e umas das outras. Elas só podem aprender a não se machucar em situações em que poderiam se machucar, como lutando com um amigo, brincando de espadachim ou negociando o uso da gangorra com outra criança. Se o fracasso da negociação puder causar dor ou constrangimento. Quando pais, professores ou treinadores se envolvem, a atividade se torna menos livre, menos brincadeira, menos benéfica. Em geral, os adultos tendem a dirigir e proteger. Um aspecto-chave do brincar livre é que os erros, em geral, não acarretam um custo elevado. Todo mundo é desajeitado a princípio e todo mundo comete erros diariamente. Aos poucos, a partir da tentativa e erro e com feedback direto dos colegas, os alunos dos ensinos infantil e fundamental 1 se preparam para a maior complexidade social do ensino fundamental 2. Não é a lição de casa que os prepara, tampouco as aulas sobre como lidar com as emoções. Aulas conduzidas por adultos podem fornecer informações úteis, porém elas não são suficientes para moldar um cérebro em desenvolvimento. Quem desempenha esse papel é a brincadeira, e a terapia cognitivo-comportamental nos ensina que a experiência e não as informações é a chave para o desenvolvimento emocional. É no brincar, não supervisionado, conduzido por elas próprias, que as crianças aprendem a superar hematomas, a lidar com as emoções, a compreender as emoções das outras crianças, se revezar, resolver conflitos e jogar limpo. Crianças são intrinsecamente motivadas a adquirir essas habilidades, porque querem ser incluídas nas brincadeiras e que a diversão continue. É por isso que o termo infância baseada no brincar é central para minha argumentação, por oposição à infância baseada no celular. A infância baseada no brincar é aquela em que as crianças passam a maior parte do seu tempo livre brincando com amigos no mundo real, da maneira como defini na introdução, corporificada, síncrona, um para um ou para uns, e em grupos ou comunidades em que há custo de entrada ou de saída, portanto, investimento nas relações. Era assim a infância entre os caçadores-coletores, de acordo com relatórios antropológicos reunidos por Gray, o que significa que a infância humana evoluiu durante um longo período em que o desenvolvimento cerebral esperava um tempo enorme de brincar livre. É claro que muitas crianças tiveram, e algumas ainda têm, uma infância baseada no trabalho.
a qual foi amplamente disseminada pela Revolução Industrial. E por isso, em 1959, a Declaração dos Direitos da Criança listou o brincar como um direito básico humano, abre aspas. A criança deverá ter ampla oportunidade de brincar e se divertir, visando aos mesmos propósitos da educação, fecha aspas. Assim fica claro o problema de adolescentes começarem a dedicar a maior parte das suas horas despertos no celular e outras telas, sozinhos, vendo YouTube na reprodução automática ou rolando sem parar o feed infinito de Instagram, TikTok e outros aplicativos. Essas interações, em geral, apresentam os traços contrastantes do mundo virtual. São descorporificadas, assíncronas e de um para muitos, e ocorrem ou a sós ou em grupos virtuais de que é fácil entrar e sair. Ainda que o conteúdo desses sites pudesse ser filtrado com o intuito de remover material prejudicial, o design viciante dessas plataformas reduz o tempo disponível para o brincar cara a cara no mundo real, a tal ponto que podemos nos referir a smartphones e tablets como inibidores de experiências nas mãos de crianças. É claro que um smartphone abre mundos de novas experiências, incluindo jogos online, que são uma forma de brincar, e relacionamentos de longa distância. No entanto, o custo disso é a redução do tipo de experiência que os humanos evoluíram para ter e de que necessitam em abundância para se tornar adultos socialmente funcionais. É como se entregássemos às nossas crianças iPads lotados de filmes sobre andar, mas os filmes fossem tão envolventes que as crianças nunca dedicassem o tempo ou o esforço necessário para de fato andar. O modo como os jovens se utilizam das redes sociais em geral não se assemelha ao brincar livre. Na verdade, publicar e fazer comentários nas redes é o oposto da definição de Gray. A vida nas plataformas força os jovens a gerenciar a sua própria marca, levando em conta as consequências sociais de cada foto, vídeo, comentário ou emoji. Cada ação não é necessariamente tomada por si só. Na verdade, cada ação pública é, em certo grau, estratégia. Usando as palavras de Peter Gray, elas têm, abre aspas, intenção consciente de atingir fins distintos da atividade em si, fecha aspas. Passar o tempo nas redes pode ser prejudicial mesmo para crianças que nunca publicam nada, dada a comparação social crônica dos padrões de beleza inatingíveis e da quantidade de tempo extraída do restante da vida. Pesquisas mostram que o tempo fortuito com amigos despencou nos mesmíssimos anos em que os adolescentes trocaram os celulares básicos pelos smartphones, no início da década de 2010. A figura 2.1 mostra a porcentagem de estudantes americanos do 8º ano do ensino fundamental e do 1º e do 3º ano do médio que afirmaram encontrar os amigos quase todo dia. Entre meninos e meninas, houve um lento declínio nos anos 90 e início de 2000, que discutirei no próximo capítulo, seguido por uma queda mais rápida na década de 2010. Essa queda acelerada não é apenas prova da grande reconfiguração da infância, ela é a grande reconfiguração da infância. A figura 2.1 mostra uma geração se distanciando do mundo real para mergulhar no virtual, em consequência da combinação de smartphones, redes sociais, jogos online com multijogadores e internet sem fio de alta velocidade. Sintonização. Crianças humanas são programadas para se conectarem umas às outras, em parte por meio da sintonização e da sincronização dos seus movimentos e emoções com as demais. Antes mesmo de serem capazes de controlar os braços e as pernas, elas envolvem adultos em jogos de revezamento e de emoção compartilhada. Bebês respondem com gargalhadas capazes de desarmar qualquer adulto, que foram programados para reagir à fofura por meio de cuidados, que se empenha para fazê-los rir. Isso cria um ciclo de feedback com reforço mútuo. Ainda nas primeiras semanas de vida, os bebês têm controle muscular suficiente para imitar algumas expressões faciais, e as sucessivas trocas de olhares e caretas
são um meio importante de promover o vínculo entre pais e filhos. Smartphones atrapalham a interação cara a cara, que é essencial. Uma pesquisa da Pew Research demonstrou que 17% dos pais americanos relatam se distrair com frequência com o celular quando passam tempo com os filhos, enquanto 52% disseram se distrair às vezes. Embora novas tecnologias há muito distraiam pais dos filhos, os smartphones são especialmente eficazes quando se trata de interferir no vínculo entre eles. Com notificações o tempo todo, alguns pais dão mais atenção ao celular que aos filhos, mesmo se estão brincando juntos. Muitas novas oportunidades de sintonização se abrem quando as crianças começam a falar. As conexões sociais com os pais e outros cuidadores se aprofundam. O revezamento e um bom timing são habilidades sociais essenciais que começam a se desenvolver com essas interações simples. Quanto devo esperar antes de fazer a próxima careta? Ou de continuar a brincadeira? Cada pessoa aprende a ler a expressão facial e as emoções da outra para acertar. Isso que a psicologia do desenvolvimento chama de reciprocidade de contingente se assemelha a um jogo de tênis ou ping-pong. As duas partes se revezam, é divertido e imprevisível, e o timing é essencial. A prática da sintonização é tão importante para o desenvolvimento social quanto o movimento e o exercício são para o desenvolvimento físico. De acordo com o National Institute for Play, abre aspas, a sintonização constitui a base para a autorregulação emocional posterior. Crianças privadas dessa experiência social prazerosa, que envolve confiança mútua, muitas vezes enfrentam dificuldades emocionais e apresentam um comportamento errático posteriormente. Elas podem ter dificuldade em formar vínculos saudáveis na adolescência e, na vida adulta, podem ser menos capazes de lidar com desafios inesperados, de regular emoções, de tomar decisões sensatas quando há risco envolvido ou de aprender a negociar de modo eficaz conforme suas interações sociais se tornam cada vez mais complexas. Fecha aspas. Conforme crescem, as crianças vão além do revezamento e encontram prazer na perfeita sincronia, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo que a outra pessoa. As meninas, em especial, gostam de cantar, pular corda, fazer brincadeiras envolvendo rimas ou palmas juntas, nas quais o movimento das mãos em alta velocidade são perfeitamente desempenhados por todas as partes, assim como as músicas são entoadas ao mesmo tempo. Tais brincadeiras não têm um objetivo explícito ou vencedor. São prazerosas porque recorrem ao poder ancestral da sincronia para criar comunhão entre pessoas não relacionadas. Antropólogos há muito perceberam que rituais coletivos são universais entre os humanos. Os exploradores europeus dos séculos XVI e XVII descobriram que em todos os continentes comunidades realizavam rituais em que todos se moviam juntos ao som de tambores, vozes ou música ritmada. Dizia-se que esses rituais renovavam a confiança e reparavam relações sociais desgastadas. O grande sociólogo Émile Durkheim escreveu sobre a eletricidade social gerada por tais rituais, os quais ele acreditava eram essenciais para promover a sensação de comunhão e pertencimento. Muitos experimentos já demonstraram que o movimento síncrono tem os mesmíssimos efeitos. Em um estudo, foi pedido a pequenos grupos de universitários que pusessem fones de ouvido, segurassem uma caneca de cerveja e a balançassem ao ritmo da música que ouviam. Metade dos grupos fez isso em perfeita harmonia, porque estavam todos ouvindo a mesma música ao mesmo tempo. Metade dos grupos fez isso fora de sincronia, porque a música que ouviam pelos fones não estava sincronizada. Depois, todos os grupos participaram de uma brincadeira em que um grupo ganhava mais dinheiro quando todos cooperavam ao longo de rodadas seguidas. Porém, qualquer membro podia ganhar mais dinheiro sozinho, tomando uma decisão egoísta em qualquer rodada. Os membros de grupos que haviam se movimentado em sincronia confiavam mais uns nos outros, cooperavam mais e ganharam mais dinheiro do que aqueles que haviam se movimentado fora de sincronia. Interações e rituais síncronos cara a cara e físicos
constituem uma parte ancestral profunda e subvalorizada da evolução humana. Adultos desfrutam disso e crianças precisam disso para um desenvolvimento saudável. No entanto, as principais redes sociais atraem as crianças com horas sem fim de interação assíncrona, que pode parecer mais trabalho que diversão. A maioria dos adolescentes tem perfil em várias plataformas, e aqueles que usam as redes com regularidade passam 2 horas por dia ou mais apenas nelas. Em 2014, quase 1/3 das adolescentes meninas passava mais de 20 horas por semana nas redes. É o equivalente a um trabalho de meio período, criando conteúdo para a plataforma e consumindo conteúdo criado por outros. Esse tempo não fica mais disponível para interagir pessoalmente com amigos. Com frequência, se trata de um trabalho desprovido de alegria, que muitos se sentem obrigados a fazer, com medo de perder alguma coisa ou de acabar excluído. Para muitos, acaba se tornando um hábito, um gesto que fazem dezenas de vezes ao dia, sem nem pensar. Esse trabalho social cria conexões rasas, porque são assíncronas e públicas, diferentes de conversas cara a cara ou de uma ligação telefônica ou chamada de vídeo privada. As interações também são descorporificadas. Músculos quase não são utilizados, uma vez que elas envolvem apenas digitar e arrastar com o dedo. Somos criaturas físicas e corpóreas, que evoluíram para usar as mãos, expressões faciais e movimentos de cabeça na comunicação, e responder em tempo real a movimentos similares da outra pessoa. Em vez disso, a geração Z está aprendendo a escolher emojis. A perda de sintonia é a segunda maneira como as redes sociais vêm alterando o curso da infância, além de desgastar o tecido social. Considerando o tempo que os jovens agora investem na interação assíncrona, em vez de encontrar os amigos pessoalmente, não é de admirar que tantos deles se sintam sós e em busca de conexão desde o começo da década de 2010. Aprendizagem social. Quando nossos ancestrais se tornaram criaturas culturais, surgiu uma nova pressão evolutiva, recompensando os que aprendiam melhor. Não estou falando de aprender melhor na escola, com livros e palestras, e sim de ser mais eficaz em ativar o seu desejo inato de aprender copiando e em escolher as pessoas certas para copiar. Talvez você pense que escolher um modelo de comportamento é simples. As crianças deveriam imitar os pais, não? Essa, no entanto, não é uma boa estratégia. Não há nenhum motivo para uma criança presumir que, por obra do acaso, os próprios pais são os adultos com mais habilidades da comunidade. Então, por que não ampliar o campo de busca? Fora que as crianças também precisam aprender a ser crianças mais velhas, bem-sucedidas em sua comunidade, e por isso ficam especialmente atentas a esses modelos. De acordo com Rob Boyd e Pete Richardson, 2 dos principais estudiosos da coevolução gene-cultura, há várias estratégias que se sobressaíram ao longo de milhares de gerações e se tornaram parte da nossa evolução, da nossa evoluída propensão à cultura. As 2 mais relevantes para a nossa discussão sobre redes sociais são a do viés de conformidade e a do viés de prestígio. O valor da conformidade é óbvio. Fazer o que a maioria está fazendo é a estratégia mais segura em vários ambientes. Isso se torna ainda mais seguro quando você acaba de chegar a uma sociedade pré-existente. Como diz o ditado, quando em Roma, faça como os romanos. Assim, quando uma criança entra em uma escola nova, ela tende a imitar a maioria. Às vezes, chamamos isso de pressão dos pares, mas pode ocorrer mesmo quando ninguém está fazendo pressão nenhuma. Um nome menos preciso talvez seja a atração da conformidade. Quando as crianças americanas se transferem de uma escola do ensino fundamental 1 para a escola do ensino fundamental 2, por volta dos 11 anos, muitas vezes descobrem, como ocorreu com os meus filhos, que a maior parte dos seus colegas tem um perfil no Instagram, o que as faz querer um também. E estando no Instagram,
Elas logo aprendem como a maioria das pessoas que seguem usa a plataforma, o que as incentiva a usá-la da mesma forma. Na vida real, é necessário um tempo, muitas vezes semanas, para se ter uma boa ideia de quais são os comportamentos mais comuns, porque é preciso observar múltiplos grupos em múltiplos cenários. Nas redes, no entanto, uma criança pode passar por 1000 unidades de informações em 1 hora, considerando 3 segundos por publicação, cada uma delas acompanhada de indícios numéricos, curtidas e comentários que indicam se a publicação foi um sucesso ou um fracasso. As redes sociais são, portanto, a máquina de conformidade mais eficaz já inventada. Elas podem definir o modelo mental do que é um comportamento aceitável para um adolescente em questão de horas, enquanto os pais talvez gastem anos em tentativas infrutíferas de fazer os filhos se sentarem direito ou pararem de choramingar. Os pais não têm como se aproveitar do poder do viés de conformidade. Por isso, com frequência, não são páreo para o poder socializador das redes. Porém, há uma importante estratégia de aprendizagem que vai além do copiar a maioria. Identificar quem tem prestígio e imitar essa pessoa. O principal trabalho sobre viés de prestígio foi conduzido por Joy Enrich, estudioso da antropologia evolutiva, que foi aluno de Robbie Boyd. Enrich notou que as hierarquias sociais de primatas não humanos se baseavam na dominação, ou seja, na capacidade de infligir violência aos outros. Já os humanos têm um sistema alternativo de classificação baseado no prestígio, que é conferido voluntariamente àqueles que são percebidos como tendo atingido a excelência em uma área de atuação valorizada. No passado, caçar ou contar histórias, por exemplo. Cada pessoa pode perceber excelência por si só, porém, é mais eficiente confiar no julgamento dos outros. Se a maioria das pessoas diz que Frank é o melhor arqueiro da sua comunidade, e se você valoriza o tiro com arco, então Frank será seu modelo, mesmo que você nunca o tenha visto atirar. Enrich argumenta que, se somos tão deferentes com pessoas de prestígio, se ficamos tão deslumbrados, é porque somos motivados a nos aproximar de pessoas de prestígio com o propósito de maximizar nosso aprendizado e, por tabela, aumentar o nosso próprio prestígio. Pessoas de prestígio, por sua vez, permitem que alguns interessados se aproximem porque ter um séquito, um grupo de seguidores devotados, é para a comunidade um sinal confiável do seu status elevado. Os desenvolvedores de plataformas do Vale do Silício tinham consciência desse sistema psicológico quando quantificaram e exibiram o sucesso de cada publicação, com curtidas, compartilhamentos, retweets, comentários, e de cada usuário cujos seguidores ganharam a literal alcunha de seguidores na terminologia das redes. Sean Parker, um líder dos primórdios do Facebook, admitiu em uma entrevista de 2017 que o objetivo dos fundadores do Facebook e do Instagram era criar, abre aspas, um ciclo de feedback e de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu criaria, porque explora uma vulnerabilidade na psicologia humana. Fecha aspas. No entanto, quando os programadores quantificaram o prestígio com base em cliques alheios, também hackearam nossa psicologia de maneiras desastrosas para o desenvolvimento social dos jovens. Nas redes sociais, a ligação ancestral entre excelência e prestígio é mais frágil que nunca. E por isso, ao seguir influenciadores que se tornaram famosos pelo que fazem no mundo virtual, os jovens muitas vezes aprendem maneiras de falar, de se comportar e de manifestar suas emoções que podem não funcionar a seu favor no trabalho, no ambiente familiar e no mundo real em geral. A ascensão dos meios de comunicação em massa no século XX deu início à dissociação entre excelência e prestígio. A expressão famoso por ser famoso se tornou popular nos anos 60, quando passou a ser possível uma pessoa comum assumir uma posição de destaque na consciência coletiva, não por algum feito importante,
mas simplesmente por ter sido vista por milhões de pessoas na TV e depois terem falado dela nos noticiários. A expressão foi depois aplicada à socialite e modelo Paris Hilton, no início dos anos 2000, embora a sua fama ainda dependesse da cobertura por parte dos tabloides e veículos mainstream. Foi uma das estilistas de Paris Hilton, Kim Kardashian, que redefiniu a frase para a era das redes sociais. Kardashian estabeleceu novos parâmetros para o prestígio com o vazamento de um vídeo íntimo na internet, seguido de um reality show na TV, Keeping Up with the Kardashians, o qual apresentou toda a sua família para o público. Em 2023, Kim tinha 364 milhões de seguidores no Instagram e a sua irmã Kylie tinha 400 milhões. Redes sociais baseadas em prestígio talharam um dos mais importantes mecanismos de aprendizagem dos adolescentes, desviando seu tempo, sua atenção e seu comportamento imitador de uma variedade de modelos com que eles teriam desenvolvido uma relação de mentoria que os ajudaria a ser bem-sucedidos em suas comunidades no mundo real. Em vez disso, a partir do início da década de 2010, milhões de meninas da geração Z focaram seus sistemas de aprendizagem mais poderosos em um reduzido número de mulheres jovens cujo principal talento parece ser conquistar seguidores para influenciar. Ao mesmo tempo, muitos meninos da geração Z focaram seus sistemas de aprendizagem social em influenciadores que ofereciam as próprias visões de masculinidade, também bastante extremas e talvez até inaplicáveis à vida cotidiana dos jovens. O cérebro expectante e períodos sensíveis. Ao longo do demorado aprendizado cultural na fase de crescimento lento da infância e do crescimento acelerado da puberdade, as crianças expressam seu desejo de brincar, sintonizar-se com os outros e aprender socialmente de diferentes maneiras. O desenvolvimento cerebral saudável depende de viver as experiências certas na idade e na ordem certas. Na verdade, o desenvolvimento cerebral em mamíferos e pássaros às vezes é chamado de desenvolvimento expectante de experiência, porque partes específicas do cérebro demonstram maior maleabilidade em períodos da vida em que é provável que o animal tenha um tipo específico de experiência. O exemplo mais claro é a existência de períodos críticos, que são janelas de tempo nas quais um animal jovem precisa aprender determinadas coisas ou será difícil ou impossível aprender depois. Patos, gansos e várias outras aves que também vivem na água ou na terra contam com um mecanismo de aprendizagem evoluído chamado estampagem, que indica aos filhotes qual adulto eles devem seguir. Eles seguirão qualquer objeto mais ou menos do tamanho da mãe em seu campo de visão por determinado número de horas depois de sair do ovo. Muitos livros de psicologia mostram a figura 2.2 de Konrad Lorenz sendo seguido por uma fileira de filhotes de ganso, porque o etologista andou por entre eles durante o período crítico pós-eclosão. Pesquisas posteriores demonstraram que jovens gansos podem estabelecer outro vínculo depois que a janela se fecha. No entanto, o primeiro objeto da sua estampagem continua atraindo-os fortemente. Ele fica gravado em seu cérebro para sempre. Humanos têm poucos períodos críticos reais, com um limite de tempo inflexível. Porém, parecemos ter vários períodos sensíveis, períodos em que temos muita facilidade para aprender alguma coisa ou adquirir uma habilidade, e fora dos quais a mesma atividade se torna muito mais difícil. O aprendizado de línguas é o caso mais claro. Crianças podem aprender várias línguas sem dificuldade, porém, essa habilidade decai bruscamente ao longo dos primeiros anos da puberdade. Quando uma família se muda para outro país, os filhos com menos de 12 anos logo falam como se fossem nativos, sem sotaque, enquanto os com mais de 14 provavelmente ouvirão pelo resto da vida a pergunta: de onde você é?
Parece haver um período sensível parecido para a aprendizagem cultural que se fecha alguns anos depois, ainda durante a puberdade. A antropóloga japonesa Yasuko Minoura estudou filhos de executivos japoneses transferidos para a Califórnia, onde passaram alguns anos da década de 70. Ela queria saber em que idade os Estados Unidos moldavam o senso de si nessas crianças, os sentimentos e as formas de interagir com os amigos, mesmo depois que a família voltou ao Japão. Ela descobriu que isso ocorre entre 9 e 14 e 15 anos. As crianças que viveram alguns anos na Califórnia durante esse período sensível passaram a se sentir americanas. As que voltaram ao Japão com 15 anos ou mais tiveram maior dificuldade em se readaptar, ou mesmo em se sentirem japonesas. Os jovens que só chegaram aos Estados Unidos depois de completar 15 anos não enfrentaram o mesmo problema, porque nunca chegaram a se sentir americanos. E os que retornaram ao Japão bem antes dos 14 também foram capazes de se readaptar, porque ainda atravessavam um período sensível e podiam reaprender os modos japoneses. Minoura notou que, abre aspas, durante o período sensível, um sistema de significado cultural para relações interpessoais parece se tornar uma parte saliente da identidade pessoal a que os jovens estão emocionalmente ligados. Fecha aspas. Então, o que acontece com crianças americanas que, em geral, ganham o seu primeiro smartphone com cerca de 11 anos e socializam nas culturas do Instagram, do TikTok, dos jogos online e da vida na internet pelo resto da adolescência? A introdução progressiva de experiências apropriadas para a idade, sintonizada com períodos sensíveis e compartilhada com pares da mesma idade, foi a norma na era da infância baseada no brincar. Entretanto, na infância baseada no celular, as crianças se veem envoltas num redemoinho de conteúdos e experiências adultas que não respeitam nenhuma ordem específica. Identidade, individualidade, emoções e relacionamentos, tudo isso será diferente se desenvolvido na internet e não na vida real. O que é recompensado ou punido, a profundidade das amizades e o que é desejável acima de tudo isso será determinado pelos milhares de publicações, comentários e reclamações que a criança vê toda semana. Qualquer criança que vivencie o seu período sensível como usuária massiva de redes sociais será moldada pela cultura delas. Isso explica por que o estado de saúde mental da geração Z é tão pior que o dos millennials. Essa foi a primeira geração a passar pela puberdade e o período sensível do aprendizado cultural com smartphones. Essa hipótese sobre a puberdade não é apenas especulação minha. Um estudo recente descobriu evidências diretas de que a puberdade é um período sensível a danos provocados pelas redes. Uma equipe liderada pela psicóloga Amy Orben analisou 2 grandes conjuntos de dados britânicos e descobriu que a correlação negativa entre o uso de redes sociais e satisfação com a vida era maior entre o grupo de 10 a 15 anos que entre o grupo de 16 a 21, ou qualquer outro. Também conduziram um estudo longitudinal de porte para aferir se adolescentes britânicos, cujo uso das redes aumentava em 1 ano, relatavam uma piora na saúde mental 1 ano depois. Para aqueles nos anos de pico da puberdade, que vem um pouco mais cedo para as meninas, a resposta foi sim. Entre as meninas, a pior idade para o uso de redes sociais foi de 11 a 13 e para os meninos, de 14 a 15. Esses resultados oferecem indícios claros de que o limite de 13 anos como idade mínima corrente e não verificada para criar um perfil nas redes é muito pouco. Crianças de 13 anos não deveriam estar expostas a publicações infinitas de influenciadores e outros desconhecidos quando o seu cérebro está tão aberto buscando exemplos a seguir. Deveriam estar brincando, sincronizando, encontrando amigos ao vivo, deixando espaço no fluxo de entrada por seus olhos e ouvidos para a aprendizagem social a partir dos pais, professores e outros modelos de seu círculo. Com tudo isso, fica fácil entender as alterações em formato de cotovelo em muitos dos gráficos do capítulo anterior.
A geração Z é a primeira a passar pela puberdade vidrada em smartphones e tablets e a ter menos conversas ao vivo e aventuras presenciais com os amigos. Com a reconfiguração da infância, principalmente entre 2010 e 15, os adolescentes se tornaram mais ansiosos, deprimidos e frágeis. Nessa nova infância baseada no celular, o brincar livre, a sintonização e os modelos locais de aprendizagem social foram substituídos por tempo de tela, interação assíncrona e influenciadores escolhidos por algoritmos. Em certo sentido, as crianças foram privadas da infância. Resumindo, a infância humana é muito diferente da infância de qualquer outro animal. O cérebro das crianças chega a 90% do seu tamanho por volta dos 5 anos. Então o tempo de maturação é longo. E essa infância prolongada é uma adaptação para a aprendizagem cultural. A infância é a fase em que se aprendem as habilidades necessárias para o sucesso na própria cultura. O brincar livre é essencial para desenvolver habilidades sociais, como resolução de conflito e habilidades físicas. No entanto, a infância baseada no brincar foi substituída por uma infância baseada no celular, com crianças e adolescentes transferindo sua vida social e seu tempo livre para dispositivos conectados à internet. Brincando, as crianças aprendem a se conectar, sincronizar e revezar. Elas desfrutam da sintonização, da qual precisam em larga escala. A sintonização e a sincronia formam vínculos entre pares, grupos e comunidades. As redes sociais, por outro lado, são sobretudo assíncronas e performativas. Inibem a sintonização e deixam os usuários assíduos sedentos por conexão social. Crianças nascem com 2 programas de aprendizagem que as ajudam a adquirir a cultura local. O viés de conformidade as motiva a copiar o que lhes parece ser mais comum. O viés de prestígio as motiva a copiar a pessoa que parece ser mais talentosa e respeitada. As redes sociais, que foram pensadas para promover engajamento, se apropriam da aprendizagem social e sufocam a cultura familiar e da comunidade, fazendo as crianças se concentrarem em influenciadores cujo valor é questionável. E a aprendizagem social ocorre ao longo de toda a infância. Porém, há um período sensível para o aprendizado cultural, que vai mais ou menos dos 9 aos 15 anos. Lições aprendidas e identidades formadas nesses anos provavelmente causarão mais impacto do que em qualquer outra idade. Estamos falando dos anos da puberdade. Infelizmente, também é nessa época que a maioria dos adolescentes de países desenvolvidos ganha o seu primeiro smartphone e migra a sua vida social para a internet.